Olá, Atos no capítulo 3, versos 6 em diante, 6 a 11. Certa vez, Jesus e os apóstolos estavam reunidos. Então lhes perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Eles ainda estavam olhando firme para o céu, enquanto Jesus subia, quando dois homens vestidos de branco apareceram perto deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Este Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês ouviram subir. Essa leitura é a leitura de hoje, é a leitura da quinta-feira de Ascensão. Nós lembramos a Ascensão hoje. Notem que os discípulos estavam com um olhar fixo para Jesus. Os olhos, dizem, são a vitrine do coração. Eles expressam com força os sentimentos. E aqui os discípulos têm um olhar de medo, eles têm um olhar de tristeza, eles têm um olhar de desespero. Há olhares também de paz, de alegria, de esperança. E nesse dia de hoje, o seu olhar expressa esperança. Sim, hoje nós estamos lembrando a quinta-feira, o dia de Ascensão. Então, o olhar dos discípulos aqui no nosso texto foi um olhar de medo, foi um olhar de tristeza por causa da morte de Jesus. Mas durante 40 dias que seguiu a Páscoa, Jesus provou de muitas maneiras que ele estava vivo. A sua ressurreição deu aos discípulos olhares de alegria, de paz, de tristeza e de esperança. Porém, esses olhares duraram pouco. Agora os discípulos veem pela última vez Jesus no mundo, o seu mestre, o seu Senhor, e ele é levado embora para o céu, encoberto por uma nuvem. Mas os discípulos continuam olhando para o céu. O olhar deles é de espanto, é de saudade, é um olhar de dúvidas. E a vida também, ela nos proporciona situações de desesperança. Ela nos proporciona situações onde planos, onde sonhos às vezes são frustrados. De repente a morte leva embora uma pessoa querida. No trabalho nem sempre a gente alcança os resultados que a gente espera, apesar dos nossos esforços. Diante disso, é possível manter o nosso olhar fixo em Jesus, fixo em esperança. Quando os discípulos não puderam mais ver Jesus, dois anjos vieram, diz o texto, e perguntaram: por que vocês estão aí olhando para o céu? E então o olhar desesperançado foi transformado num olhar de esperança novamente. Os anjos prometeram: olha, Jesus que estava com vocês e foi para o céu, ele vai voltar. Ele não abandonou. Jesus não nos abandona. Jesus sobe ao céu, mas o seu olhar de amor e de cuidado permanece sobre nós. Ele usa a igreja, ele usa a pregação da palavra. Nela, o amor de Deus vai estar se manifestando. Por isso, nós podemos fixar os nossos olhos, não no vazio desesperador, mas
no Senhor Jesus, que está sendo visto, ouvido e pregado nas igrejas com os olhos da fé. Ele vai voltar. Vamos confiar. Nós podemos ter um olhar de esperança. Sim. Nós vamos orar. Senhor Jesus, que subiste ao céu, por favor, volte para nos buscar. Mas enquanto essa volta não acontece, fica conosco no ofício da palavra, no santo ministério, a nos dar a esperança de vida, a esperança da vida eterna. Amém.